Título 5. Do registro de candidatos à presidência e vice-presidência da República e da apuração da respectiva eleição. Capítulo 1. Do registro dos candidatos. Artigo 80. O registro dos candidatos a presidente e a vice-presidente da República far-se-á até 15 dias antes da eleição, devendo o pedido ser formulado com a antecedência necessária para a observância desse prazo. Artigo 81. O registro será promovido mediante pedido dos diretórios centrais dos partidos políticos, subscrito pela maioria dos seus componentes, com firma reconhecida, ou, em se tratando de alianças de partidos, nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, do Código Eleitoral. Parágrafo 1º. O pedido será instruído com: alínea, cópia da ata da Convenção Nacional do Partido para escolha dos candidatos. Alínea B, prova de serem os candidatos brasileiros natos, maiores de 35 anos e estarem no gozo dos direitos políticos. Alínea C, autorização dos candidatos, com as firmas reconhecidas. Parágrafo 2º. A autorização do candidato poderá ser dirigida diretamente ao tribunal. Artigo 82. Sorteado o relator, na primeira sessão imediata ao seu recebimento pelo mesmo, deverá o pedido ser submetido à apreciação do tribunal. Artigo 83. Ordenado o registro pelo tribunal será dada, em 48 horas, comunicação aos tribunais regionais, para os devidos fins. Artigo 84. Pode o candidato, até 10 dias antes do pleito, requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento de seu nome do registro, dando o presidente do tribunal ciência imediata ao partido, ou aliança de partidos, que tenha feito a inscrição, para os fins do artigo 49, parágrafo 1º, in fine, do Código Eleitoral. Capítulo 2. Da apuração da eleição. Artigo 85. O Tribunal fará a apuração geral da eleição para presidente e vice-presidente da República pelos resultados de cada circunscrição eleitoral, verificados pelos tribunais regionais. Artigo 86. Na sessão imediatamente anterior à data da eleição, o presidente do tribunal sorteará, dentre os seus juízes, o relator de cada um dos seguintes grupos, ao qual serão distribuídos todos os recursos e documentos da eleição nas respectivas circunscrições. Primeiro Amazonas, Alagoas e São Paulo. Segundo Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo. Terceiro Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás. Quarto Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí. Quinto Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina. Sexto Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Territórios. Parágrafo único. Antes de iniciar a apuração, o tribunal decidirá os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais. Artigo 87. O relator terá o prazo de 5 dias para apresentar seu relatório, com as conclusões seguintes. Alínea A, os totais dos votos válidos e nulos da circunscrição. Alínea B, os votos apurados pelo Tribunal Regional que devam ser anulados. Alínea C, os votos anulados pelo Tribunal que devam ser apurados. Alínea D, os votos válidos computados para cada candidato. Alínea I, os candidatos que se tenham tornado inelegíveis. Alínea F, o resumo das decisões do Tribunal Regional sobre as dúvidas e impugnações, bem como o relatório dos recursos que hajam sido interpostos para o Tribunal Superior. Artigo 88. Apresentados os autos com o relatório, será, no mesmo dia, publicado na Secretaria. Parágrafo 1º. Dentro em 48 horas dessa publicação, os candidatos, por si ou por procurador, bem como os delegados de partidos, poderão ter vista dos autos na Secretaria, sob os cuidados de um funcionário, e apresentar alegações ou documentos sobre o relatório. Parágrafo 2º. Findo esse prazo, serão os autos conclusos ao relator, que, dentro em 2 dias, os apresentará a julgamento, que será previamente anunciado. Artigo 89. Na sessão designada, será o feito chamado a julgamento, de preferência a qualquer outro processo. Feito o relatório, será dada a palavra, se pedida, a qualquer dos contestantes ou candidatos, ou a seus procuradores, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um. Parágrafo 1º. Findos os debates, proferirá o relator seu voto, votando, a seguir, os demais juízes na ordem regimental. Parágrafo 2º.
Se do julgamento resultarem alterações na apuração efetuada pelo Tribunal Regional, o acórdão determinará que a Secretaria, dentro em 5 dias, levante as folhas de apuração parcial das sessões cujos resultados tiverem sido alterados, bem como o mapa geral da respectiva circunscrição, de acordo com as alterações decorrentes do julgado, devendo o mapa ser publicado no Diário da Justiça. Parágrafo 3º. A esse mapa admitir-se-á, dentro em 48 horas de sua publicação, impugnação fundada em erro de conta ou de cálculo, decorrente da própria sentença. Parágrafo 4º. À medida que forem sendo publicados os mapas gerais de cada circunscrição, a Secretaria irá fazendo a apuração final do pleito, lançando seus resultados em folha apropriada. Artigo 90. Os mapas gerais de todas as circunscrições, com as impugnações, se houver, e a folha da apuração final levantada pela Secretaria, serão autuados e distribuídos a um relator geral, designado pelo Presidente. Parágrafo único. Recebidos os autos, após a audiência do Procurador-Geral, o relator, dentro em 48 horas, resolverá as impugnações relativas aos erros de conta ou de cálculo, mandando fazer as correções, se for caso, e apresentará, a seguir, o relatório final, com os nomes dos candidatos que deverão ser proclamados eleitos e os dos demais candidatos, na ordem decrescente das votações. Artigo 91. Aprovado em sessão especial a apuração geral, o Presidente anunciará, na ordem decrescente da votação, os nomes dos votados, proclamando solenemente, a seguir, eleitos Presidente e Vice-Presidente da República os candidatos que tiverem obtido maioria de votos. Parágrafo 1º. O extrato da ata geral servirá de diploma do Presidente da República, e será acompanhado da seguinte declaração. O Tribunal Superior Eleitoral declara eleito Presidente da República, para o período presidencial, a começar aos e dias do mês do ano de 1950 o cidadão, de acordo com a ata anexa. Parágrafo 2º. Proceder-se-á por igual com referência ao Vice-Presidente da República. Parágrafo 3º. As declarações referidas nos parágrafos anteriores serão assinadas por todos os juízes do Tribunal e pelo Procurador-Geral, e entregues aos eleitos em sessão especialmente convocada para esse fim. Título 6. Disposições Gerais. Artigo 92. No cômputo dos prazos referidos neste regimento observar-se-ão as regras de direito comum, iniciando-se o seu curso da publicação no Diário da Justiça, salvo disposição em contrário. Parágrafo 1º. Não poderá ser nomeado assessor ou auxiliar de ministro, cônjuge, companheiro, ou parente até o 3º grau civil, inclusive, de qualquer dos ministros, efetivos ou substitutos. Parágrafo 2º. Salvo se servidor efetivo do Tribunal, não poderá ser nomeado ou designado para cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente até o 3º grau civil, inclusive, de qualquer dos ministros, efetivos ou substitutos. Artigo 93. Qualquer dos juízes do tribunal poderá propor, por escrito, alterações deste regimento, as quais, depois de examinadas por uma comissão nomeada pelo presidente, serão votadas em sessão com a presença de todos os membros do tribunal. Artigo 94. Nos casos omissos deste regimento, aplicar-se-á, subsidiariamente, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal.